Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ângelo Ciências e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre programas de saúde, sobre algumas doenças, a classificação de algumas doenças, tá? E o exemplo delas. Logicamente, a gente vai falar um pouquinho e fica ligado, você vai aprender coisas muito interessantes, gente, né? Vem comigo aqui, por favor. Olha a nossa imagem, né? Saúde. Né? A gente fala sempre em saúde, mas será que saúde é só não ficar doente? Não, não, não. Saúde não é só isso, não. Tá? Saúde envolve também, gente, um completo bem-estar físico, mental e social. Lembre que para estar bem fisicamente, a gente também tem que pensar em estar bem no ambiente, né? O ambiente também tem que ser saudável. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é só não adoecer, não, tá? É um estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? Por falar em saúde, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças, né? Vamos classificar algumas doenças. Segue aqui comigo, olha o slide, né? Primeira classe de doenças que a gente vai falar são as doenças hereditárias. Professor, que nomezinho mais difícil, professor Ângelo. Hereditária. Na verdade, eu vou explicar o que significa. São aquelas doenças que a gente herda, que a gente recebe, né? Porque há componentes genéticos que foram transmitidos para nós pelos nossos pais, né? Doenças hereditárias são, portanto, doenças transmitidas por meio de estruturas chamadas genes. Que nomezinho, professor? O que é um gene? Gene é um pedacinho de uma estrutura chamada DNA que tem em todas as nossas células e que a gente herda dos nossos pais. Os genes são herdados de nossos pais que passam para nós através dos gametas, né? Lembre, algumas doenças hereditárias, a gente tem aqui o albinismo, que na verdade eu gostaria de falar que o albinismo não é, na verdade, uma doença, né? É uma condição hereditária. E qual é, professor? Algumas pessoas não produzem um pigmento que dá cor à nossa pele. Esse pigmento é chamado melanina. Então, quanto mais melanina a pessoa produzir, mais escura é a pele dela. Os albinos, eles têm uma condição herdada para não produzir esse pigmento. Por isso a pele dele é branca. Você já deve ter visto alguém com essa condição, né, física, que aqui, repito, não quero classificar especificamente como uma doença, mas uma condição genética, tá? Uma outra condição genética importante, no slide aí você está vendo daltonismo e provavelmente você quer sem entender, professor, que mancha é essa dentro dessa bolinha vermelha que está aqui no slide? Tem um número escrito aí, um número que é o 74. Mas por quê? O que é que isso tem a ver com o daltonismo, professor? O daltonismo é uma condição genética, repito, herdada de pessoas que têm problemas em identificar as cores verde e vermelha, né? As formas mais comuns de daltonismo, né? Por exemplo, uma pessoa daltônica, ela tem pouca ou condição deficiente para identificar essas cores, elas confundem essas cores, né? Por isso, essa questão é uma questão, repito, uma questão genética, uma questão herdada e que tem esse caráter, essa característica. Então, relembrando, né, as condições hereditárias ou algumas doenças hereditárias, doenças herdadas por condição genética, herdadas dos nossos pais. Tá? Segue aqui comigo, gente, ó. Doença congênita. A doença congênita é aquela que a pessoa adquire durante a gestação. Lá na barriguinha da mamãe, algum agente infeccioso
entrou no corpo dela e passou pelo cordão umbilical e provocou a doença na criança, tá? Por exemplo, a doença em questão aí, a sífilis, é uma doença sexualmente transmissível e que pode ocorrer a infecção da criança ainda na barriga da mãe. Uma outra doença congênita, ou seja, que se desenvolve na vida lá no útero, onde a criança está sendo gerada, é, por exemplo, a toxoplasmose. Existe um agente, um protozoário, um micróbio chamado protozoário, que pode entrar no corpo da mãe gestante e se alojar no filho, provocando diversos problemas, entre eles, por exemplo, a cegueira, tá? Segue comigo aqui, meus queridos. Vem cá, olha só, doenças adquiridas. São doenças que a gente pega. Adquiriu é porque pegou, né? Essas doenças podem ser provocadas, por exemplo, por substâncias que a gente ingere na alimentação. Algumas intoxicações alimentares, né? Por quê? Porque a gente não lavou direitinho as frutas, as verduras que foram tratadas com agrotóxicos, pesticidas, herbicidas. Pois é, esses venenos para matar pragas lá na lavoura podem se acumular nos alimentos e quando a gente come esses alimentos, a gente adquire uma intoxicação, tá? Por isso, é uma doença, as intoxicações podem ser adquiridas, né? Um outro exemplo é uma doença chamada silicose. A silicose, gente, ela pode vir, por exemplo, de um pó que a gente não percebe. Pessoas que trabalham, por exemplo, em determinadas condições, né, podem adquirir ao longo do tempo, ao longo do tempo de seu trabalho, digamos assim, um pozinho que ele não percebe que está absorvendo, que está incorporando, e esse pozinho se acumula nos pulmões dele. Com o passar do tempo, vai diminuindo a capacidade respiratória dessa pessoa, né? Porque os pulmões vão ficando endurecidos, não conseguem relaxar, contrair, a dilatação é prejudicada e a pessoa vai tendo crescentemente dificuldade de respirar. São doenças adquiridas, a silicose é uma delas. Segue aqui comigo, gente. Doenças metabólicas são resultantes de um funcionamento errado do organismo, né? Por exemplo, a obesidade. A obesidade é uma doença metabólica, né? Hoje tão mais frequente nas pessoas, né? O funcionamento orgânico, as pessoas não conseguem gastar a energia que elas incorporam na alimentação de forma adequada, essa energia vai se acumulando e resulta na obesidade. Uma outra doença metabólica é uma chamada de gota. Não sei se você já ouviu falar. Gota, gota serena, tá com a gota. Essas expressões populares, elas surgem de uma dor, de uma inflamação nas juntas, nas articulações, que é provocada pelo mau funcionamento do fígado. Mas como assim, professor Ângelo? Explique melhor. Eu vou explicar. Repara só, gente. Quando uma pessoa come, por exemplo, carne, normalmente o que ocorre em pessoas com o fígado funcionando direitinho, elas convertem uma substância que tem resultante da degradação, da digestão da carne, chamada ácido úrico, o fígado delas transforma ácido úrico em ureia. Essa ureia é misturada com água, forma urina, e as pessoas eliminam essa ureia na urina, né? Professor, por que tem que eliminar na urina? Simples, gente. Porque o excesso de substância nitrogenada, ácido úrico, ureia, provoca mal ao organismo. Então a urina ajuda a eliminar essas substâncias tóxicas. Pessoas que têm gota, por exemplo, elas não convertem direito o ácido úrico em ureia.
esse ácido úrico se acumula, se transforma em umas agulhinhas fininhas, microscópicas, que entram no sangue e se acumulam nas articulações, nos joelhos, no cotovelo, no tornozelo, nos dedos, nas articulações, e provocam uma inflamação que dói que só a gota, olha o nome. Por isso a doença popularmente chamada de gota. Né? É uma doença do mau funcionamento hepático, do mau funcionamento do fígado. É uma doença, portanto, uma doença metabólica. Né? Sigamos! Né? Doenças infecciosas, né? São também adquiridas. Né? Lembra? Doença adquirida é aquela que a gente pega. Ela pode ser infecciosa, adquirida, ou adquirida e infecciosa. Por exemplo, sarampo. O menino pegou sarampo. Um vírus entrou no corpo dele, se multiplicou e manifestou a doença. Tuberculose. No caso, uma bactéria entrou no corpo dele e foi se instalar nos seus pulmões, provocando a doença. Ou então uma doença chamada calazar. Nome complicado, né? A leishmaniose. É a mesma coisa do calazar, que se manifesta por feridas na pele, transmitidas por cães, né? Cães são depósitos. A muriçoca pega lá do cachorro afetado e quando vai chupar o sangue das pessoas, transmite o micróbio chamado protozoário, lá do cachorrinho lá doente, para as pessoas, né? Doenças infecciosas. Vem comigo, gente, ó, tá? Doenças infestantes. É quando a pessoa ela está com o corpo invadido interna ou externamente, tá? Por um outro organismo, um outro animal, por exemplo. Né? Por exemplo, a lombriga é um animal, um verme, que provoca uma doença infestante. No desenho aí, né, a gente tem um verme chamado solitária. Né? De uma forma geral, as verminoses, doenças causadas por vermes, são doenças infestantes. O piolho, a pulga, o carrapato são parasitas externos que provocam doenças. No caso do piolho, a gente chama de pediculose, não é? Como outros insetos, outros artrópodas, vamos chamar assim, né? Organismos com patas articuladas podem provocar doenças externas e internas, ou perdão, externas, né? Voltando, né? Professor, e para pegar essas doenças, né? Há o contágio direto, quando é, por exemplo, pessoa a pessoa, uma pessoa contaminada transmite para outra pessoa por contato direto. Por exemplo, uma pessoa gripada, uma pessoa com a Covid-19, sem saber, espero, ao beijar outra pessoa que não tem, facilmente vai transmitir uma para outra. Simples assim. Simples assim. Isso seria contágio direto, né? Que é passar o agente etiológico. Agente etiológico, professor? Que nomezinho difícil. Agente etiológico é quem causa a doença, né? Passando de uma pessoa para outra diretamente. Ou contágio indireto, que é quando há contaminação de algum objeto e nesse objeto fica lá o agente causador da doença. Quando outra pessoa utilizar esse mesmo objeto, do objeto o agente causador da doença passa para o indivíduo, né? Por isso, contágio indireto. Gente, sigamos aqui, né? Ainda sobre doenças, é importante, a gente tem falado muito sobre isso esse ano, né? Com essa questão do Covid-19 que afetou todas as nossas vidas, né? De forma direta ou indireta, mas todo mundo está afetado por isso, né, não, gente? A Organização Mundial de Saúde, ela tem três conceitos para explicar a disseminação de doenças. A gente chama de endemia, quando ocorre um número de casos de uma determinada doença de forma controlada, normal. Né? Por exemplo, uma doença chamada malária. A malária. Todos os anos, os casos de malária que ocorrem no Brasil, especificamente lá na região norte, eles ocorrem dentro de uma faixa esperada de número de casos.
Por isso, a malária é endêmica para a região norte, né? A gente chama de epidemia agora, quando esses casos extrapolam o número esperado, né? Se esses casos aumentam além do esperado, a gente chama de epidemia. E pandemia, professor? Todo mundo fala da pandemia do Covid-19. Pandemia é quando os casos ultrapassam muito e se espalham para outros países e outros continentes. Por exemplo, a pandemia do Covid-19, que apareceu na China e já matou milhares de pessoas no mundo, né? Aqui no Brasil, 150 mil a gente já vai na gente. Tá? Em outros países, como Estados Unidos, acima de 200 mil. Por isso se fala que o Covid-19 é uma pandemia, né? Sigamos, gente, olha para cá, né? O que a gente aprendeu na aula de hoje? Que saúde é muito além de uma condição física, né? De não adoecer. Saúde envolve também o bem-estar ambiental, social e, logicamente, físico. Mas é muito além de não poder adoecer, de não adoecer, né? A gente aprendeu a classificar as doenças metabólicas, né? Doenças hereditárias, doenças adquiridas, né? A gente falou sobre isso, né? Como elas podem ser transmitidas, a gente aprendeu também hoje, contágio direto, contágio indireto, e aprendemos também o significado de endemia, epidemia e pandemia. Espero que vocês tenham gostado. Estude, faça suas atividades. Estudar é a melhor forma que a gente tem para garantir um futuro digno, justo, cheio de esperança para nós. Um grande abraço, saúde e até a próxima.